Você já parou para pensar que, mesmo com toda a tecnologia de hoje, com satélites que observam o espaço em tempo real, inteligência artificial que analisa dados em segundos e laboratórios que decifram o genoma humano, ainda assim existem acontecimentos que desafiam completamente a lógica? Histórias documentadas, com provas, testemunhas e, mesmo assim, até hoje, sem uma explicação convincente. Não estamos falando de teorias da conspiração ou lendas urbanas, mas de eventos reais, registrados, estudados e que permanecem sem respostas. É como se existisse uma camada da realidade que a ciência ainda não consegue acessar, ou talvez que a gente não tenha ferramentas suficientes para entender. Hoje, você vai conhecer alguns desses casos. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir vai desafiar tudo o que você acha que sabe. Em 1954, um homem chegou ao aeroporto de Haneda, em Tóquio, aparentemente como qualquer outro passageiro. O que chamou a atenção dos agentes da imigração foi o passaporte que ele carregava, emitido por um país chamado Taured. Nenhum agente reconheceu o país, então pediram que ele mostrasse onde ficava. Ele apontou para uma região entre a França e a Espanha, onde hoje está Andorra. Mas o problema é que Andorra estava lá. Não havia nenhum Taured. O homem parecia confuso. Ele insistia que aquele país existia há séculos e que aquela era sua terceira viagem ao Japão a trabalho. Os documentos pareciam legítimos, selos carimbados, vistos de outras nações. Como o caso parecia sério, colocaram o homem num quarto de hotel com vigilância do lado de fora. No dia seguinte, ele havia desaparecido. Nenhuma câmera de segurança registrou a saída, nenhuma porta foi aberta. Tudo estava trancado por dentro. O homem, o passaporte, os documentos sumiram. Isso nunca foi resolvido. Até hoje é usado como exemplo em estudos sobre realidades paralelas, falhas na matriz e teoria dos mundos múltiplos. Mas o fato permanece. Algo ou alguém esteve ali e desapareceu como se nunca tivesse existido. Por volta de 2011, pessoas em cidades ao redor do mundo começaram a relatar sons estranhos vindos do céu. O som era metálico, vibrante, algo entre o barulho de trombetas e o ranger de estruturas gigantescas. O fenômeno ficou conhecido como The Hum. Em alguns vídeos gravados por moradores, o som dura vários minutos, ecoando por regiões inteiras. Ele foi ouvido no Canadá, Ucrânia, Estados Unidos, Alemanha, até no Brasil. Pesquisadores investigaram causas naturais, placas tectônicas, ventos em estruturas metálicas, campos eletromagnéticos. Nada bateu com o padrão registrado. Em alguns lugares o som era tão forte que tremores sutis foram sentidos. Outros relataram enjoo, desorientação e dores de cabeça logo após ouvirem o som. Teorias mais ousadas sugerem testes militares secretos, manipulação atmosférica ou até sinais de origem extraterrestre. Nada foi provado. O som simplesmente desaparece e depois de meses ou anos, volta. Cientistas ainda coletam dados, mas não há consenso. O céu continua a emitir seus sinais e a gente continua sem saber por quê. O desaparecimento do voo MH370 é talvez um dos maiores enigmas da aviação moderna. Em 8 de março de 2014, o avião da Malaysia Airlines decolou com 239 pessoas a bordo. Tudo corria normalmente, até que pouco mais de 40 minutos após a decolagem, o avião desapareceu dos radares civis. O transponder foi desligado. Nenhuma chamada de emergência, nenhum aviso de falha, nada. As buscas começaram imediatamente. Durante semanas, mais de 26 países participaram da missão. Milhares de quilômetros de oceano foram vasculhados. Foram encontradas algumas partes do avião em praias da África e ilhas próximas, mas nunca a fuselagem inteira. O mistério se aprofunda com as rotas de satélite que mostram o avião mudando completamente de direção, voando por horas
como se estivesse sendo pilotado por alguém. Mas quem? E por quê? Foi acidente, sequestro, falha técnica, ataque? Nenhuma hipótese se sustenta completamente. Especialistas continuam debatendo, documentários continuam sendo produzidos. Mas a verdade sobre o que aconteceu naquele voo ainda não foi descoberta. No campo da medicina, há casos que colocam em xeque todo o nosso conhecimento sobre o corpo humano. Em 2012, um paciente foi internado em um hospital nos Estados Unidos com sintomas de insônia intensa. Não conseguia dormir de forma alguma. Exames neurológicos mostraram que seu cérebro estava em alerta contínuo. Tentaram sedativos, hipnose, terapias. Nada funcionava. O paciente começou a delirar. O corpo entrava em colapso aos poucos. Médicos investigaram uma rara condição chamada insônia familiar fatal, um distúrbio genético raríssimo que destrói áreas do cérebro responsáveis pelo sono. O curioso é que o paciente não tinha histórico genético conhecido da doença. Com o tempo, sua pele ficou pálida, os músculos atrofiaram, e ele entrou em uma espécie de estado vegetativo. Mesmo assim, os sinais cerebrais mostravam que ele estava acordado. Algumas pesquisas indicam que existe um limite absoluto para o tempo que o corpo pode suportar sem dormir. Esse homem ultrapassou esse limite e ainda assim continuava vivo. Quando faleceu, seu caso entrou para o banco de dados de estudos neurológicos inexplicáveis. Até hoje, nenhum médico consegue explicar por que o corpo dele recusava o sono como se fosse algo estranho ou proibido. Na Inglaterra dos anos 90, uma menina chamada Jenny começou a descrever memórias vívidas de uma cidade na Índia. Ela falava sobre casas, nomes de ruas, cheiros de mercados. Descrevia com detalhes pessoas que ela lembrava de conhecer. A família, inicialmente, pensou se tratar de imaginação, mas ao consultar especialistas, os relatos começaram a ser levados a sério. A garota nunca tinha viajado para fora do Reino Unido, não tinha acesso a livros sobre a Índia. Mesmo assim, suas descrições batiam com lugares reais, existentes. Um grupo de documentaristas decidiu levá-la à cidade mencionada. Ao chegar, Jenny guiou os adultos até uma vila específica. Reconheceu o caminho, falou com moradores usando palavras no idioma local. Uma senhora idosa desmaiou ao vê-la. Ela dizia que Jenny era a reencarnação de sua neta falecida. Cientistas estudaram o caso e levantaram várias hipóteses. Memória genética, percepção inconsciente de informações visuais, mas nenhuma explicava a precisão dos relatos. Casos assim são raros, mas não isolados. Até hoje, Jenny vive uma vida normal, mas suas memórias anteriores continuam lá. A pergunta persiste: são só memórias ou algo além? Diplomatas norte-americanos e canadenses começaram a apresentar sintomas estranhos enquanto trabalhavam na embaixada em Havana, Cuba, por volta de 2016. Tontura, náuseas, perda de audição, lapsos de memória. Exames neurológicos mostraram danos semelhantes aos de pacientes com lesões cerebrais causadas por explosões, mas nenhum barulho, impacto ou ataque foi registrado. Surgiu então o termo Síndrome de Havana. Mais de 200 casos semelhantes foram relatados em outros países. Alguns especialistas sugerem armas sônicas, dispositivos capazes de emitir ondas de som em frequência inaudível que afetam o corpo humano. Mas nenhum desses dispositivos foi encontrado. Os próprios governos se dividiram. Alguns reconhecem o fenômeno, outros acham que é efeito psicossomático coletivo. O fato é que as vítimas continuam sofrendo. Muitas se aposentaram por invalidez. O mistério da causa, do agente e do motivo continua sem solução. Na costa da Austrália, em 1948, o corpo de um homem foi encontrado na praia de Somerton, sem identificação. O corpo não apresentava ferimentos visíveis. No bolso do casaco,
Um papel com as palavras tamam shud, que significa acabado ou terminado em persa. Começava ali o enigma do homem de Somerton. Sem digitais nos bancos de dados, sem pessoas que o reconhecessem. Um livro raro foi encontrado num carro próximo, com códigos escritos à mão. Até hoje, ninguém conseguiu decifrá-los com precisão. Análises modernas de DNA feitas décadas depois sugerem uma identidade provável, mas o motivo da morte, o conteúdo do código e a mensagem tamam shud continuam sem resposta. É um dos maiores mistérios da história forense moderna. Na Noruega, a região de Hessdalen se tornou palco de um fenômeno observado por décadas. Luzes coloridas que aparecem no céu, flutuam, mudam de forma e desaparecem. Elas aparecem sem padrão específico, às vezes silenciosas, às vezes com um zumbido leve. Cientistas montaram uma estação de observação com câmeras e sensores. As luzes foram registradas. Elas são reais. Mas o que as provoca ainda é um mistério. Algumas hipóteses sugerem interações eletromagnéticas com o solo rico em minerais. Outras falam em plasma atmosférico. Teorias mais ousadas envolvem sondas alienígenas. Nenhuma explicação cobre todos os eventos. A comunidade científica continua estudando e as luzes continuam aparecendo. Mesmo com toda a tecnologia disponível, a ciência ainda é limitada por aquilo que conseguimos observar, medir, repetir. Muitos desses casos desafiam essas três condições e talvez por isso permaneçam insolúveis. Não por falta de esforço, mas por algo que ainda está além da nossa compreensão. Talvez o mundo seja muito mais misterioso do que a gente imagina. E talvez a verdade esteja escondida onde a lógica não alcança. Se você chegou até aqui, é porque esses mistérios também te fizeram pensar. Agora me conta, qual desses casos mais te deixou intrigado? Ou será que você conhece algum outro mistério que a ciência ainda não conseguiu explicar? Deixa nos comentários a sua teoria. Eu leio tudo. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Aqui no Mistérios e Anatomia, a cada semana você vai mergulhar em histórias reais que desafiam a lógica. Nos vemos no próximo mistério.